Thor, o deus do trovão, Sango dos orixás, Shaki de Ahau, Susanoo de Amatsukami, Zeus, o rei do Olimpo. Todos os deuses tempestuosos sempre são ferozes na guerra e não podia ser diferente com Ororomunro, a deusa tempestade eterna. E depois de exibir toda a sua majestosidade, Tempestade retorna ao seu santuário em Atlanta, um espaço de paz e segurança para todos, principalmente em tempos turbulentos, e é exatamente por isso que temos a presença de Jafé, o antigo X-Men mais conhecido como Larval. Tempestade proibiu terminantemente que os seus bichinhos comam qualquer um dos animais de seu habitat tecnológico, mas estão livres para comer a refeição dos hipopótamos, e como o momento atual é crítico, em tempos de guerra, esse verdadeiro oásis simplesmente se transforma em uma poderosa nave de batalha nomeada pela deusa dos ventos como Thundercloud. Assim eles deixam os céus da cidade e se dirigem ao local onde Ororo deve encarar um dilacerante desafio, e além de sua imponente cidadela militar, a própria deusa merece trajar uma armadura que condiz com seu status de guerreira lendária. Todas essas ações são resultado da visita do homem que mudou sua vida. Charles Xavier colocou Tempestade numa situação complicadíssima, pois como todos sabemos, ele é um fugitivo. Primeiro de tudo, ela já contactou os Vingadores. Se as condições em Greymalkin são degradantes e desumanas, não há problema. Tony Stark pode levá-la até sua nova instalação chamada O Cubo, que tem algumas vantagens. Os guardas são poderosos o suficiente para lidar com detentos nível Vingador de ameaça, portanto não é necessário utilizar colares inibidores. O Homem de Ferro até brinca sobre os dias em que oferecem tacos nas refeições. Ororo não quer parecer ingrata, afinal durante anos foi Charles quem ofereceu um lar e jamais exigiu nada em troca, a não ser que ela brilhasse em todo o seu esplendor. Na verdade, ela deve a ele o fato de ter se tornado uma das mais nobres e dignas heroínas atuais. Só que agora Tempestade não pode ignorar que é uma vingadora registrada em inúmeros países, os quais possuem bilhões de pessoas que contam com ela, e caso descubram que ela abriga o homem mais procurado do mundo, perderia todo o seu status e imunidade diplomática, que são muito importantes para que essa mulher possa mudar o mundo. Charles responde que jamais imaginou que esse dia chegaria. Ororomunro que ele conheceu nunca precisou de leis ou regras para salvar inocentes, e ela da mesma forma jamais pensou que veria Charles Xavier como um criminoso de guerra e foragido. Todos nós decepcionamos os mais próximos de uma maneira única. O importante é que nossa essência permaneça inabalável. De qualquer forma, o professor pede perdão por colocar esse fardo nos ombros dela, e também por ter invadido sua mente e descobrir que ela mentiu sobre ter alertado os Vingadores, pelo menos por enquanto. Mas será que ele sabe por que ela preparou essa bela e especial refeição? De acordo com os dados estatísticos, 95% dos fugitivos mutantes não retornam com vida, então é muito provável que esse seja o fim do Professor X e não há mais ressurreição. E é justamente por isso que ela quer saber quais são suas verdadeiras intenções. Charles pergunta se acreditaria que ele quer trazer um pouco da mágica de volta, a mágica que eles perderam quando seus sonhos se depararam com a realidade. E é por isso que ele pretende ressuscitar os mortos mais uma vez. E esse suspense para no ar, pois a Thundercloud chega aos céus de São Francisco. Professor X, armado com o cérebro, Larval e seus dóceis pets, e claro, Tempestade nessa estonteante armadura de batalha, se preparam para uma verdadeira guerra pela vida do fugitivo, e seus inimigos serão ninguém mais, ninguém menos que os lendários e icônicos X-Men de Scott Summers. Portanto, prepare-se para uma batalha épica que vai ecoar pelos próximos anos da história Marvel. Ciclope ordena a Ororo como se ela ainda fosse uma de suas subordinadas para que baixe
deixa as armas, o professor virá sob custódia dos X-Men. As negociações iniciais são breves. Scott imagina que Charles tenha contado a ela uma história triste, mas Tempestade, mais do que ninguém, deveria saber que é isso que ele sempre faz. Usa as pessoas a seu bel prazer, sem precisar de telepatia. Sua maior habilidade é convencer que suas ações se justificam pelo bem maior. Tempestade dá o primeiro aviso: Ciclope, não me obrigue a fazer isso, vá pra casa. E Magia diz que ela sabe muito bem que os X-Men não podem virar as costas. Ciclope alega que se ainda existe alguma chance do sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes ser alcançado, eles precisam ser tão responsáveis como os humanos exigem dos mutantes, e Charles Xavier não é exceção. Tempestade responde que chegará um dia em que o próprio Scott vai desejar ser uma exceção, e quando esse dia chegar, Ciclope vai agradecer aos céus por Ororo ser quem ela é. Neste dia, Tempestade vai colocar sua vida pela vida de Ciclope contra tudo e contra todos. Então, definitivamente, hoje este homem está sob sua proteção. A resposta final de Scott é: nós não vamos recuar. E Tempestade declara guerra. Dê o seu melhor, irmão. E é assim que tem início uma luta brutal entre os filhos do átomo. Ciclope demonstra porque é o maior líder da história dos X-Men, dando ordens a Kid Omega para neutralizar a telepatia de Charles. Fanático se encarrega de Larval, enquanto o resto da equipe vai pra cima da deusa do clima a fim de levarem o Professor X em segurança. Tempestade não pode usar todo o seu potencial, pois suas habilidades podem pulverizar seu próprio santuário. Portanto, Temper, Magia, liberem o inferno pra cima dela. Tempestade acha lamentável o fato de que anos lutando ombro a ombro com poderosos companheiros, contando com estratégias e enfrentando adversários fracos, os deixaria preparados para enfrentarem uma deusa que sempre esteve ao seu lado. Os X-Men vão aprender da pior forma que boas intenções não bastam para vencer uma guerra. Tempestade rechaça os ataques, usando apenas 1/10 do seu poder. Fanático consegue imobilizar Larval, mas é agora que teremos o clímax desse confronto. Tempestade versus Ciclope, os dois frente a frente, descarregando toda a sua fúria gradativamente, colocando em risco a vida de dois irmãos X-Men. Energia climática pura e densa em conflito com as intransponíveis rajadas óticas de Scott Summers, que dessa vez simplesmente não se contém a ponto do seu visor de quartzo rubi ser vaporizado. E quando parecia que essa luta estava decidida a favor do líder dos X-Men, Tempestade pensa consigo mesma: agora chega. Observe e aprenda, criança. Agora é sua vez de demonstrar toda a magnitude de Tempestade Eterna. Novamente, Ororo se torna um avatar de eternidade que parabeniza Scott pela coragem. Ele lutou bravamente. Então, antes do seu fim definitivo, faça as pazes com seu criador, líder dos X-Men. Finalmente, Charlie tem uma mínima noção da gravidade dos seus atos, pois acabou de condenar seu mais amado pupilo à morte. E o que se segue é uma cena impactante. Jaz inerte no chão, o corpo congelado de Ciclope, pro horror e pânico de todos os presentes. O Fanático simplesmente perde o controle e arranca o braço de Larval como se fosse apenas um graveto e ameaça espancar Tempestade até que ela se torne uma poça de sangue no chão. Só que novamente parece que não estamos diante de Ororo. Quem Marco não passa de um inseto para a eternidade, que já testemunhou o próprio Oblivion literalmente arrancar corações de seres capazes de colapsar estrelas. Comparados a seu irmão, todos aqui são insignificantes. E se até agora você está embasbacado com o poder de Eternal Storm, contemple essa cena onde a entidade entrega a essência do demônio Egan que ela mantinha dentro de si para que Larval consuma e possa sofrer uma metamorfose simplesmente mágica. Tempestade ordena que ele se torne seu Ômega Larval. E calma, meus amigos, ainda não acabou. Temos mais emoções impactantes nessa luta fenomenal. O Fanático ainda resiste aos ventos cósmicos de Tempestade Eterna. Afinal, como bem sabemos,
nada detém o fanático. Então a Eternidade decide testar essa teoria, mostrando a Ken e Marco o que realmente significa a força bruta, erguendo o Titã no ar, cravando 2 lanças celestiais em seus ombros e desferindo uma violentíssima cabeçada, um verdadeiro racha-crânio na face do meio-irmão de Charles Xavier, que rompe sua maior defesa, o imponente capacete que protege a cabeça e a mente do fanático, ferindo gravemente o detentor da joia de Cyttorak. E com o fim da luta, que na verdade foi um massacre pra cima dos X-Men, Tempestade Eterna, seu novo Ômega e o Professor X abandonam o céu de São Francisco. Psylocke não consegue contactar a deusa, mas a boa notícia diante desse desastre é que Ciclope está vivo e sendo descongelado por Temper. E se você pensa que acabou, meus amigos, ainda temos mais um plot de tirar o fôlego. O Fera se infiltrou nas instalações da Thundercloud, buscando dar um golpe final nos planos de Charles Xavier. Psylocke está cheia de ódio e não se importa mais com as consequências. Ela pergunta se o Fera conseguiu chegar até a sala de motores e ordena que ele exploda tudo para que a Eternidade aprenda uma lição: não mexa com os X-Men. Só que o Fera descobre algo que o deixa perplexo. Aparentemente, o Santuário de Aurora possui um segredo guardado a 7 chaves. A fonte de energia dessa citadela flutuante, um bioma quase impossível de existir, é sustentado pela entidade alienígena celestial que vimos no primeiro capítulo desta saga espetacular. Hank McCoy fica simplesmente estático e sem palavras. Ou será que o motivo para ele não conseguir mais se comunicar com Psylocke seja o homem nas sombras às suas costas com um X em sua face? Galera, muito obrigado por estarem aqui comigo. Não se esqueçam daquele like, claro, se inscrevam não só aqui no YouTube, mas em todas as outras redes sociais Puro Quadrinhos, principalmente no Instagram. Eu vou deixar os links de todas elas na descrição: Facebook, TikTok, Twitter. E eu espero que vocês tenham gostado novamente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.